esse ângulo, mais esse ângulo de qualquer triângulo, ou do que for classificado quanto aos lados, ou classificado quanto aos ângulos, a soma dos ângulos internos será igual a 180 graus. Na atividade 1, ele diz assim: se dobrarmos uma folha de papel quadrada ao meio, na sua diagonal, ok? Parte de um vértice enquanto o lado oposto. Como mostra a figura ao lado, obtemos um triângulo. Como podemos classificar esse triângulo quanto à medida de seus lados e quanto à medida de seus ângulos? Observa, se ele é um quadrado, traçou uma diagonal partindo de um vértice até o encontro do outro. Quando eu irei classificar esse triângulo, aí formou dois triângulos. Quando eu classifico esse triângulo, observa, esse lado é igual a esse. Então, se tem dois lados iguais, eu classifico ele como triângulo isósceles. E quanto à medida dos seus ângulos internos? Se ele é um quadrado, eu tenho um ângulo aqui de 90 graus. Então, eu irei classificar esse triângulo como triângulo retângulo. Aí vamos às perguntas. Na verdade, eu acredito que nós já respondemos todas. Assinale a frase que apresenta a característica de um quadrado. Um quadrado, ele possui todos os lados iguais e todos os quatro ângulos medem 90 graus. Então, tem aqui, tem todos os lados de mesma medida e seus ângulos internos medem 90 graus. Observe os destaques do triângulo para responder às perguntas a seguir. Tinha um triângulo, foi traçado uma diagonal, tinha um retângulo, tinha um quadrado, traçou-se uma diagonal nesse quadrado e obteve dois triângulos. Tem um triângulo aqui, ó, esse lado está pintadinho de azul e esse ladinho está pintadinho de azul, e o destaque aqui é o ângulo. Aí ele diz assim: considerando as características do quadrado, o quadrado é o quê? Possui todos os lados iguais e todos os quatro ângulos medem 90 graus. Podemos afirmar que os dois lados do triângulo destacado em azul, aqui está destacado de azul e aqui também está destacado de azul. Eles possuem a mesma medida? Sim, anteriormente ele era um quadrado e esse lado aqui era igual a esse. Então, sim, possuem as mesmas medidas. Aí ele continua. E o terceiro lado? O terceiro lado não. O terceiro lado tem uma outra medida, ok? Que é essa diagonal aqui. Então, possui dois lados iguais, mas o terceiro lado ele não possui a mesma medida, que é essa diagonal. Aí, continuando. Como podemos classificar esse triângulo quanto à medida dos lados? Como o triângulo possui dois lados iguais, que são esses daqui, porque anteriormente ele era um quadrado, eu classifico ele como triângulo isósceles, porque possui dois lados iguais. Considerando o ângulo destacado, o que podemos afirmar sobre sua medida? O ângulo destacado é aqui. Anteriormente ele era um quadrado. O quadrado possui um ângulo de 90 graus. Então, ele é um quadrado, tem a medida de 90 graus. Considerando um ângulo destacado, o que podemos afirmar sobre sua medida? Como também é um ângulo interno do quadrado, tem medida igual a 90 graus. Aí, na última pergunta, ele fala: como podemos classificar esse triângulo quanto à medida dos ângulos? Então, como anteriormente era um quadrado e aqui tem um ângulo de 90 graus, e se eu for classificar esse triângulo quanto ao ângulo, eu classifico como triângulo retângulo. Na atividade de hoje, nós iremos falar da lição 10 da apostila Prova Brasil. Na lição 10, ele fala de triângulos, da classificação dos triângulos. Na atividade 2, ele diz assim: Maíra é arquiteta e está elaborando o projeto de um galpão que vai armazenar sacas de café em uma fazenda. Veja a seguir algumas informações do projeto arquitetônico de Maíra. Aqui está o projeto. No projeto de Maíra, quais são as medidas dos ângulos internos do triângulo ABC? Então, vamos conhecer o projeto de Maíra. Aqui, nessa parte do telhado, eu tenho o ângulo A, eu tenho o ângulo C, eu tenho o ângulo B. O ângulo a soma dos ângulos internos de um triângulo, nós sabemos que a soma é igual a 180.
Mas eu não conheço qual é a medida do ângulo A. Eu conheço sim. Então, o A é desconhecido. O ângulo B também é desconhecido. O ângulo C, eu sei qual é a medida dele. É 72 mais 72, que são esses dois ângulos aqui. Se eu estiver falando do triângulo ABC. Então, se eu estiver falando do triângulo ABC, o ângulo C é igual a 72 mais 72, que é igual a 144. Agora, se eu estiver falando do triângulo, observa que ele dividiu esse triângulo maior em dois triângulos. Observa que aqui tem uma separaçãozinha. Então, eu não sei qual é o ângulo A, mas eu sei qual é a medida desse ângulo aqui. Esse ângulo O aqui mede 90 graus, é um ângulo reto. Para esse outro triângulo, a OCB, esse outro ângulo aqui também tem uma medida de 90 graus. E são essas as informações. Aqui embaixo aparece um quadrilátero, né? Um retângulo aqui tem 40 metros de base e aqui tem 7 metros de altura, que é a frente ou o fundo desse galpão. Na atividade C, ele diz assim, qual é a medida do ângulo OCA? Então, vamos encontrar OCA. Então, quando ele coloca o ângulo no meio, é o ângulo que está querendo saber. Então, ele quer saber a medida do ângulo OCA. Vamos lá verificar? A medida do ângulo OCA é igual a 72. Então, 72 graus. E ele também quer saber a medida do ângulo OCB. Observa que o C também ficou no meio, OCB. E a medida do ângulo OCB para esse triângulo 2 aqui também é igual a 72 graus. Na parte responda, ele diz assim, o triângulo AOC pode ser classificado como triângulo retângulo? Então, vamos lá. Vamos lá verificar o triângulo AOC. O triângulo AOC, ele é classificado como triângulo retângulo? Sim, porque ele aparece um ângulo de 90 graus, que é esse daqui. Então, eu posso dizer que sim, o triângulo o acentozinho aqui, AOC é igual a 90 graus, que é considerado um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo. Desconsidera esse daqui, tá? Na questão B, ele diz assim, quais são as medidas dos ângulos internos do triângulo AOC? Então, vamos voltar. O triângulo AOC. Quais são as medidas dos ângulos? Então, o que eu sei? Vamos colocar aqui, do triângulo AOC, que é esse primeiro triângulo. A medida dos ângulos desse triângulo tem que ser igual a 180 graus. Mas eu sei quem é a medida do ângulo A, mais a medida do ângulo O, mais a medida do ângulo B. Tudo isso tem que ser igual a 180 graus. A medida do ângulo A eu não conheço, então eu vou representar com a mão A mesmo. A medida do ângulo O eu conheço, que é 90 graus. A medida do ângulo B eu também conheço, que é 72 graus. Tudo isso deve ser igual a 180 graus, que é a soma da medida dos ângulos internos de um triângulo. Então, o que eu faço agora? Uma equação do primeiro grau. Eu posso somar os termos semelhantes. 90 mais 72 é igual a 162, que é igual a 180. Observa que nós estamos resolvendo uma equação do primeiro grau. O que nós observamos aqui? Que nessa equação do primeiro grau, esse termo independente, ele está no lugar errado. Ele precisa passar para o lado da direita. Se ele era positivo, ele tem que passar negativo. E aí, lá para frente do 180, aí ficou A é igual a 180, recebendo o aluno que estava na classe errada, ele era positivo, passou para cá, negativo, 162.
Aí, continuamos. O valor de A é igual a 180 menos 62. 180 menos 62 é igual a 18. 18 graus é a medida desse ângulo Azinho aqui. Então, na resposta B, é na resposta B? É na resposta D, porque ele pergunta qual é a medida do ângulo A. Então, a medida do ângulo A é igual a 18 graus, que foi o ângulo que nós encontramos. Agora, a gente volta um pouquinho para essa resposta aqui. Quais são as medidas dos ângulos internos do triângulo AOC? Então, a medida dos ângulos internos que nós conhecemos é a medida de A, que é desconhecida, que era desconhecida, a medida de C, que é igual a 72, e a medida de B, que é igual a 90 graus. Na questão C, ele diz assim: qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Então, nós sabemos que a soma da medida dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Na letra D, que é o que nós respondemos através da equação, é igual a 18 graus. Na questão E, ele diz assim: quais são as medidas dos ângulos internos do triângulo BOC? Do triângulo BOC, que é a questão E. Então, vamos voltar um pouquinho aqui. BOC. Então, o que a gente sabe? Eu não sei. Eu sei qual a medida do ângulo O, eu não sei qual a medida do ângulo B, e eu sei qual é a medida do ângulo C, que é 72. Então, vamos voltar. Então, eu sei a medida do ângulo C, que é 72 graus. Eu sei qual a medida do ângulo O, que é 90 graus, mas eu não sei qual é a medida do ângulo B, que é o termo desconhecido. Na questão F, ele diz assim: determine a medida do ângulo B. Aí, nós iremos determinar. Então, eu coloco aqui que o ângulo O mais o ângulo C mais o ângulo B é igual a 180 graus. Apareceu novamente uma equação do primeiro grau. O ângulo O é 90 graus, o ângulo C é 72 graus e o ângulo B é o ângulo desconhecido, que é igual a 180 graus. Uma equação do primeiro grau, iremos só repetir. Então, 90 mais 72, que são termos semelhantes, é igual a 162, mais a medida do ângulo B, que é igual a 180. Está do lado errado, passa para o lado de cá negativo. Ficou B é igual a 180 menos 162, o ângulo B é igual a 18. Nós já sabíamos que era igual a 18 porque não tinha como um telhado ter um ângulo de um lado e o ângulo do outro ser diferente. Se bem que tem, depende do arquiteto, depende do que ele quer, né? Então, mas aqui já dava para a gente visualizar que se desse lado é 18 graus, esse outro também é 18 graus. Mas como nós estamos tendo um pouquinho de dificuldade com as equações, não custa nada nós repetirmos. Na letra G, ele diz assim: considere o triângulo ABC. Qual é a medida do ângulo C? Vamos voltar aqui. A medida do ângulo C, nós já tínhamos até descoberto, olha, que é tudo isso daqui, né? Que é tudo isso daqui. Que tudo isso, a medida do ângulo C, é igual a 72 mais 72. C é igual a 144. 144 graus. Na última questão, ele diz assim: quais são as medidas dos ângulos internos do triângulo ABC? Então, vamos voltar aqui. Então, do ângulo A é igual a 18 graus. O ângulo C é igual a 144 graus. E o ângulo B é igual a 18 graus. Então, essas são as medidas do triângulo ABC. Vamos só colocar ela aqui embaixo
Então, a medida do ângulo A é igual a 18 graus. A medida do ângulo C é igual a 144 graus. E a medida do ângulo B é igual a 18 graus. Como estamos falando de ângulos, colocar o chapéuzinho em cima das letras que representam os ângulos. Observe o triângulo ABC. Nele é possível identificar 3 vértices, 3 lados e 3 ângulos internos. Vértice. Vértice é o encontro de duas semirretas, então nós temos o vértice A, o vértice C, o vértice B. Lados. Aqui eu tenho o lado AC, que é o segmento AC, eu tenho o lado AB e eu tenho o lado BC. E nós temos também ângulos internos. Eu tenho um ângulo A, eu tenho um ângulo B, eu tenho um ângulo C. Aqui nós fizemos um resumo. O que acontece? Vértice A, B e C, vértice A, B e C, segmentos AB, segmento BC e segmento CA, que são a medida dos lados, como nós já falamos. E para classificar os ângulos, observa aqui, CAB. Então, o ângulo que ficou no meio é o ângulo em destaque. Nesse outro tem o ângulo ABC, ele se refere ao ângulo B, porque o B está no meio. A, B, C. Então, qual o ângulo que ele está destacando? O ângulo B. Nesse outro ele diz A, C, B. Qual é o ângulo em destaque? É o ângulo C. E aí ele continua, ele afirma que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo mede igual a 180 graus. Aqui eu tenho o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo gama. Então, a soma dos 3 ângulos internos de qualquer triângulo, eles medem 180 graus. Soma de qualquer ângulo interno de um triângulo mede 180 graus. Na parte para desenhar um triângulo é necessário traçar 3 segmentos de reta. Mas para saber se é possível construir um triângulo com segmentos de reta de determinadas medidas, aplica-se a condição de existência de um triângulo, também conhecida como desigualdade triangular. O que é essa desigualdade triangular? Ele diz o seguinte: em um triângulo, a medida de qualquer lado deve ser menor do que a soma dos outros dois lados. A medida de qualquer lado deve ser menor do que a soma da medida dos outros dois lados. Observa aqui. Então, descubra se é possível construir triângulos cujos lados tenham medidas abaixo. Observe essa primeira situação. Aqui eu tenho 6. 6, eu vou pegar como ponto de partida o lado 6. E aqui 8 mais 5. 8 mais 5 é igual a 13. Então, 6 é menor do que 13. Vamos na outra. 7. Então, a desigualdade triangular afirma que a medida de um dos lados deve ser menor do que a soma da medida dos outros dois lados. 7. Eu tenho um triângulo, um dos lados é 7, a outra medida é 4 e 3. Então, vamos somar 4 mais 3. 4 mais 3 é 7. E aqui um dos lados já é 7. Então, na situação 2, não é possível. Já na situação 3, 8, 5 e 18. Vamos pegar como ponto de partida o 8. 8 é menor do que a soma de 5 mais 18, que vai dar 23. Ok, mas vamos pegar agora o 18 como um dos lados. 8 mais 5 é 13. 13 é menor do que 18. Então, na situação problema 3, já não é possível. Então, nós pegamos sempre o maior lado. E aqui, 1,5, 4 e 5. 5 é o maior lado. Então, vamos pegar como ponto de partida o número 5. 1,5 mais 4,0, a soma dos dois dá 5,5. A soma desses dois é maior do que a medida de um dos lados. Então, esse 4, 5. Mas vamos responder à situação. Pedro afirmou que somente com as medidas indicadas na opção 1 é possível construir um triângulo A. A afirmação de Pedro está correta? E aí, a gente já até respondeu um pouquinho. Na questão C da parte compreenda, diz assim: quais são as medidas indicadas pela professora de Pedro em cada uma das opções? A medida A, a medida
na opção 1, na opção 2, na opção 3 e na opção 4, que são essas as medidas. Na parte responda, ele diz assim: considerando a opção 1, as medidas indicadas nessa opção correspondem às medidas dos lados de um triângulo? Para responder, complete as afirmações. 6, ele tomou como ponto de partida o 6 e somou. 8 mais 5 é 13. Então, 6 é menor do que 13. Sim, mas aí agora ele pegou a opção 8, um dos lados 8. 6 mais 5, ele classifica com todos os lados. 6 mais 5 é 11 e 8 é menor do que 11. É possível. Vamos pegar agora e isolar o lado 5, porque precisa isolar todos os lados. 5. A soma dos dois outros lados. 8 mais 6, 14. 5 é menor do que 14. Então, para o triângulo 1, em qualquer uma das opções, colocando um dos lados isolados, sim, as opções são possíveis. Então, com essas opções aqui, 6, 8 e 5, é possível desenhar um triângulo. Agora vamos para B. Agora, considerando a opção 2, verifique se as medidas indicadas correspondem às medidas do lado de um triângulo. Pegando 4, isolando um dos lados. 4 é menor do que 7 mais 3, que dá 10. 4 é menor do que 10. Ok, é possível. Vamos isolar agora o número 3, com as opções 2. 3, 7 mais 4, que são os outros dois lados, 7 mais 4, 11. 3 é menor do que 11. Ok, daria. Mas iremos testar agora com o outro lado, que é o lado 7. 7 é igual a 4 mais 3, que dá 7. 7 é igual a 7. Então, não é possível desenhar um triângulo com as medidas 7, 4 e 3. Mas se nós tivéssemos parado apenas nas duas primeiras opções, pegando como ponto de partida apenas o lado 4 e o lado 3, nós iríamos errar a afirmação. Na questão C diz assim: avalie as outras duas opções para verificar se as medidas indicadas correspondem às medidas do lado do triângulo. A opção 3 pegou como ponto de partida o 8 e os outros dois lados. 18 mais 5 é igual a 23. 8 é menor do que 23. Sim, pode. Pegou o outro lado 5. 18 mais 8 é igual a 26. 5 é menor do que 26. Ok, daria. 18. 8 mais 5 é igual a 14. 14 é menor do que 18. Então, não é possível. 8 mais 5 é 13, gente. Perdão. 8 e 5, 13. 13 é menor do que 18. Então, para essa opção, não é possível. Vamos à opção 4. Tomando como ponto de partida o 1,5, que é a medida de um dos lados. 1,5 é menor do que 4 mais 5, 9. Ok. Pegou o lado 4. 1,5 mais 5 é igual a 6,5. Ok. Tomou o outro lado. 5. 4 mais 1,5 é igual a 5,5. Ok. Então, para a opção 4 é possível. Para a opção 3 não é possível.